Provavelmente você já teve a oportunidade de ter um sonho realizado, por menor que seja, por pequeno que seja, e o quão gratificante é isso, né? O prazer, a alegria e o encantamento que nós sentimos com essa realização. E imaginou, quando a gente está falando de um escritor, né, da publicação de um livro, né, o quão prazeroso não é você deixar esse legado para tantas pessoas que estão viajando nas histórias, né, exercitando a imaginação com aquilo que você pensou? E mais do que isso, e se esse livro vira filme? E se esse livro vira série? Quer saber o que acontece? Isso nós vamos conversar agora com a escritora Cris Souza Fontes. O livro dela, Apaixonada aos 40, né, circulou aí pelas telonas para corações apaixonados, instigando as pessoas, provocando, né, o sentimento do amor. E ela vai nos contar, começando esse nosso bate-papo, qual é, né, a felicidade, a emoção dessa realização de ter aí os seus direitos autorais adquiridos para ir para as telonas. Bom, esse processo todo do livro foi uma coisa muito surreal, é uma situação muito gostosa de ter acontecido. Ele ter ido para o cinema com o nome Apaixonada. Se der para ver aqui, vai estar no contrário, mas dá para Dá ver aqui sim, um deu para pouco a ver sim. capa do livro, né? Ele foi escrito e publicado no ano de 2018 pela nossa editora, né? Eu tenho uma própria editora que foi justamente para que eu conseguisse publicar os meus próprios livros. E no final do ano de 2019, os direitos foram comprados pela Imagem Filmes. Uma produtora do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em publicar, em fazer com que o meu livro se transforme em um filme. Eu tenho que admitir que na hora eu não acreditei, né? Eu achei que era trote, eu achei que era turminha de cinema, tipo estudante de cinema que estava querendo fazer um filme. Aí eu falei, poxa, que legal. Mesmo assim eu achei legal. Ainda perguntei para a pessoa assim, você já leu o meu livro? Não, não, não li não. Foi uma conhecida que leu e disse que gostou muito, e aí eu tenho interesse. Ótimo, então vamos fazer o seguinte: eu vou te enviar primeiro o livro, e aí você lê e volta a falar comigo. Desse jeito, né? E assim, super normal, tudo bem, vamos mandar esse livro. Mandei o livro, a pessoa voltou a entrar em contato comigo, falando que leu 2 vezes, e que era isso mesmo que queria, se a gente podia marcar uma reunião. Aí, nessa loucura toda, coloquei a minha irmã para ser minha assessora, para poder conversar com a pessoa, porque eu já tinha stalkeado para ver quem que era a produtora, de onde era, se será que era real. E foi muito interessante e eu acreditei mesmo, te confesso que eu acreditei mesmo, quando chegou para mim o contrato da venda dos direitos dele, com a marca, com a logo da Imagem Filmes. Então, aquilo ali foi surreal, foi uma Se coisa. tinha alguma dúvida, ficou a certeza e pronto. Não, assim, quem imagina, né? Porque eu tô aqui morando em Jabuticatubas, vim para cá, já tem uns 10 anos que eu tô aqui. Então, vim para cá e aqui eu tô na minha vida quietinha, né? Escrevo um livro e de repente alguém lá no Rio de Janeiro tem acesso ao meu livro e esse alguém entra em contato com outra e aí de repente tudo isso acontece, sabe? E o mais interessante, Edmilson, é que por um tempo eu não entendi muito como que funcionou essa alavanca aí do universo que fez esse movimento. Eu não entendi. E eu fiquei assim, sem entender, por um tempo, sabe? Até quando essa produtora, a gente já tinha conversado sobre o elenco, e onde ela falou que a Beatriz, que é essa protagonista, que é essa personagem, que, para quem não sabe, a Beatriz é uma mulher de 40 anos que está passando por um divórcio, onde ela não queria, ela na verdade ela queria, mas ela não tomava uma decisão. Então ela vivia uma vidinha cinza, morna,
e reclamando do marido, reclamando isso e aquilo, mas não tomava uma decisão para a vida dela mudar. Então, Era melhor ficar na zona de conforto. Exatamente. E aí, um dia, eis que o marido chega para ela e pede o divórcio, porque ele não aguenta mais. Ele diz que ela viver com aquela mulher apática e sem graça, sem sal, estava muito difícil para ele. Nisso, ele já tem uma filha jovem, essa filha também vai estudar em Buenos Aires, e aí é aquela crise, né, aquela síndrome do ninho vazio, que ela passa sem marido, sem filha, e aí agora? Né, era uma dependência. Então, ela surta total, e nesse processo de surto, ela vai começando a se reconectar com ela mesma, ela vai começando a se reconhecer, né? Tem uma cena muito legal que é o momento em que ela se arruma e coloca um batom vermelho, coloca um sapato vermelho e de repente ela já passa a ter cor, né? Aquela mulher cinza passa a ter cor e ela vai fazendo em coisas pequenas, tipo experimentar um sabor de sorvete que ela nunca tinha experimentado, passear por um lugar que ela nunca tinha ido, ou seja, é uma jornada muito divertida, meio neurótica, porque são os pensamentos diretos de uma mulher, né? Você está lendo assim, você está dentro da cabeça da Beatriz. E é um processo que tão gradativo, mas tão então, ele vai sutilmente transformando a pessoa que lê, sabe? A pessoa fica tão entretida nessa história, tão entretida nesse movimento todo, que quando ela fecha o livro, ela fala: Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, eu preciso me transformar, eu preciso mudar, eu preciso me apaixonar. Mas aí me apaixonar por quem? Né? Por mim mesma, pela vida. Então a gente fala muito sobre amor próprio. E nisso, esse livro também pegou uma pessoa incrível, que é a Giovanna Antonelli. E eu não sabia que era ela a tal pessoa que tinha lido o livro e que tinha feito todo o movimento para que o filme acontecesse. Só vim descobrir. Eu não estou te dando tempo nem de fazer pergunta, né? Sem problemas nenhum, porque está ótimo. Com as respostas das possíveis perguntas. Perfeito. E é incrível, porque eu estou imaginando assim, o quão prazeroso, feliz não foi para você. Caramba, a pessoa que indicou o livro foi a própria Giovanna Antonelli. Mas sabe o que é muito interessante? Muita gente chega e pensa que é sorte, né? Eu lembro que teve uma época que uma pessoa falou comigo: Nossa, quando soube, né? Quando começou aquilo a acontecer, falou comigo assim: Nossa, como que as coisas acontecem para umas pessoas e não acontecem para outras, né? Sim. Aí aquilo ficou na minha cabeça, tanto que ficou que eu estou lembrando aqui de novo, né? Ficou na minha cabeça. E aí eu pensei, gente, mas não é assim. Porque depois, quando as peças se reencaixaram, eu entendi o que tinha acontecido. A publicação de um livro hoje, quem é escritor sabe, a publicação é uma luta muito grande para a gente que é autor independente, que é uma editora independente, para publicar um livro, para lançar ele no mercado, é uma luta financeira, o marketing é mais difícil, entrar no mercado é muito mais difícil. Mas nessa época, eu tirei 10 livros. Eu tirei 10 livros daquele grupo de livros que eu já tinha impresso, do Apaixonada, aos 40. E esses 10 livros, o que eu fiz? Eu enviei para mulheres da idade dos 40 anos, que já eram influências na internet, no mercado, mulheres já conhecidas, tipo Preta Gil, tipo Ingrid Guimarães, a própria Giovanna Antonelli e outras. Eu fiz uma lista dessas mulheres que eu gostaria, que são mais empoderadas, que eu achei que poderia encaixar com o tema, e a ideia era, quem sabe essas mulheres me marcam, né? Se elas me marcarem no Instagram, eu vou rir de um ponto a outro, numa alegria danada. Mas aí ninguém me marcou. Esperei, ninguém me marcou. E aí eu falei, tá certo, pelo menos eu fiz a minha tentativa. Eis que, depois, quando veio, né, a Covid, a gente estava no processo da Covid, da pandemia, e aí a Ancine fechou,
todo o processo do livro parou, do filme parou. E quando passou um pouco e a gente fez a primeira reunião com roteiristas, com produtores, com a diretora e com a Giovanna Antonelli, foi que ela me disse, ela perguntou para mim assim, Cris, como assim? Né? Como assim o seu livro chegou para mim? Aí eu fui juntando as peças. Ela falou, menina, as meninas me entregaram o seu livro, eu peguei esse livro, coloquei ele em cima do balcão da minha cozinha, fui trabalhar. Quando eu voltei em casa, cheguei em casa, eu vi que o livro ainda estava lá. Peguei ele e comecei a ler. Eu li, ela falou assim, eu li o seu livro em um dia. Ela falou, eu li ele em um dia. Eu nunca li um livro tão rápido na minha vida. E aí, quando ela leu esse livro, ela falou, meu Deus, eu posso ser essa Beatriz. Eu não vivi tantas coisas como ela, as coisas que ela viveu exatamente. Mas eu sei muito o que ela passou. Então, ela se identificou, e ela até numa reportagem que ela fez para a Marie Claire, ela falou que ela se sentiu arrebatada pelo livro. E no momento que ela se sentiu arrebatada, ela entrou em contato com a Nath, que é a Natália, que é a diretora, e elas estavam trabalhando juntas no Quanto Mais Vida, Melhor, que é a novela da Sete. E aí falou, Nath, eu tenho aqui um livro que pode virar filme e eu quero que você seja a minha diretora. E daí elas entraram em contato com outros produtores até chegar nessa produtora que chegou em mim. Resumindo, se eu não tivesse enviado esses 10 livros, será que isso hoje teria acontecido? Né? Não tinham enviado para mim, ninguém tinha me marcado no Instagram, mas uma pessoa que recebeu o livro, o leu e fez com que acontecesse o que aconteceu hoje, que é o livro se tornar filme. Né? Então, isso foi uma das coisas mais sensacionais. Não foi sorte. E você não ficou parada esperando as coisas acontecerem. Aproveitando, né, essa questão do que você falou, você teve um impacto, né, relevante, significante em relação às suas vendas e talvez aos seus outros livros, com essa questão do que saiu, né, quando saiu tudo na imprensa, que né, o seu livro ia virar filme, enfim, né, o livro entrou em cartaz. Isso teve um resultado interessante? Então, teve um resultado interessante para mim como pessoa, como escritora. Em termos de vendas e leituras, não foi exatamente, sendo bem sincera, aquilo que eu esperava que aconteceria. Mas no Kindle, pela Amazon, né, eu percebi que os livros Apaixonada aos 40 foi muito mais lido. Então, ele teve um crescimento grande lá no Kindle. Então, as pessoas procuraram mais o livro digital do que o livro físico em si. Né? E teve essa questão também do fato dos meus livros não estarem em livrarias. Então, ele não está... É um livro acessível, totalmente acessível, facilmente acessível para todas as pessoas. E muita gente tem preguiça de fazer compra online ou tem dificuldade, e aí diminui bastante. Então, teve um crescimento muito grande sobre a minha pessoa como escritora, de pessoas que me acompanham no Instagram. Eu reparei que teve isso de muitos grupos de apoio da própria Giovanna, fã-clubes da Giovanna, que de repente se tornaram pessoas que me seguem também, pessoas que me acompanham também e que conversam comigo diariamente, que torcem por mim. Então, acabou criando um elo, né? Então, isso foi muito interessante. Mas, em termos de vendas, aquilo que eu gostaria financeiramente ainda não teve esse retorno que eu gostaria, não. Uhum. Muitas vezes as pessoas acham que esse tipo de coisa é que vai fazer a diferença na vida da pessoa e não necessariamente, né? Quem lê a Apaixonada encontra alguma coisa da Cris por ali? Na verdade, encontra alguma coisa de todas nós, mulheres, sabe? Todas mesmo. Então, eu, como uma dessas mulheres, eu acredito que eu estou ali misturada no meio, né? Até porque é por causa da idade. Na época que eu escrevia... Hoje eu estou com 47, eu não sei, eu sou péssima matemática, então foi em 2018, acho que eu já tinha
Enfim, sou boa de conta, não. Mas, assim, eu estava mesmo... Você tinha 40, você estava em torno de 40, você estava entrando nos 40. Você estava entre 40 e 41. Então é isso mesmo. Aí, tá vendo? Ótimo, perfeito. É isso mesmo. Então, eu estava... Então, que tinha a idade, sabe? E eu senti que naquele período da idade dos 40, assim, muita coisa estava mudando, não só na minha cabeça, como na minha vida, sabe? Então, eu senti que algumas coisas estavam acontecendo. Eu não sei exatamente se eu estava um pouco mais ousada, se eu estava me permitindo lutar um pouco mais para as coisas que eu queria, mas algumas questões que antes me aborreciam passaram a não me aborrecer mais porque eu não dava muita importância. Então, tem muito dessa questão dessa idade. Só que antes desse período, dessa criação da Bia, da Beatriz, eu escrevia em sites de assuntos comportamentais, que tem até um site que chama O Segredo, tem Fãs da Psicanálise, vários sites comportamentais, e eu escrevia artigos. E no período que eu escrevia esses artigos, muita gente entrava em contato comigo. Na época, bombava muito, era Facebook também, e entrava em contato comigo e desabafavam sobre os seus problemas. E aí eu conversava, e é muita gente mesmo. E a maioria eram mulheres. E essas mulheres, assim, se eu for juntar todas elas e buscar o assunto que mais doía nelas e o que era mais difícil nelas, é a questão da falta do amor próprio, sabe? Da baixa autoestima, do pouco que se valoriza, da mulher pensar e como que eu vou viver, eu não estou bem no meu relacionamento, meu marido faz isso comigo, mas e aí, como é que eu vou viver? Eu não sei viver se eu for embora. Como que eu vou sobreviver? Sabe? Então, mulheres com esse pensamento ainda. Então, eu fiz uma junção, eu peguei todas essas mulheres, eu peguei a minha idade, eu peguei essa idade também, que eram muito das minhas amigas, das mulheres com quem eu convivia, e eu juntei tudo e criei Bia. Então, essa Beatriz, uma das coisas interessantes, até a própria Giovana fala muito, que ela é um pouco de cada uma de nós. Então, Beatriz, ela é um pedacinho de cada mulher que lê, porque todas que leem, elas se identificam com ela em algum momento. Então, tem um pouco da Cris, tem um pouco de Maria, de Cecília, de Clarice, então elas estão todas aqui dentro desse livro, sabe? Então... Agora é interessante, Cris, porque você tem outros livros, são 10, se eu não me engano, né? Sim, sim. Esse é o primeiro, ou um dos primeiros. É um dos primeiros. Ele é o terceiro, na verdade. Pois é, e você veio num processo em que, assim, você foi por caminhos com obras diferentes, né? Você foi ali, você apaixonou aos 40 por um lado, foi ver né? Foi pegar esse mito do Narciso do outro, né? Aí veio a história das loucas e nervosas. Enfim, totalmente versátil. Exato. Como é que essa questão de, né, escreve romance, contos, quer dizer, como é que você convive com todos esses canais, né? Essa possibilidade, essa diversidade dentro de você? Como é que você consegue decidir, eu vou para esse caminho agora isso aqui me chama? Bom, eu sei que eu sou muitas, né? São muitas, são várias. Mas uma coisa meio que... Eu tenho um gosto, eu tenho tomado um gosto por livros de cunho feminino. Isso é uma linha que é fácil, ela flui facilmente para a minha escrita. Então, por exemplo, eu saí do Apaixonada. Eu comecei com Do Que É Feito o Amor, que é um livro de contos, mas ele foi mais um teste. Digamos que ele tenha sido um teste para ver como funciona essa coisa toda de publicação, como funciona esse negócio aí. Aí, depois foi um livro que eu tinha escrito para um concurso, que é O Eterno Que Há. E aí, como ele é um livro bem bonitinho, eu peguei e publiquei ele também. Então, hoje ele é um livro que eu falo que ele é um xodozinho, porque ele é uma história espiritual. Então, ele é um livro de despertar. É um conto que se entrelaça entre várias vidas que se entrelaçam entre o bem e o mal, e tem essa pegada aí mais espiritualista. E aí veio Apaixonada aos 40, que é o primeiro livro que eu consegui fazer um lançamento presencial, né?
e que fez todo esse movimento. Vendo esse resultado do Apaixonado aos 40, foi aí que veio o Ligeiramente Louca, Porém Feliz, que ele é um guia de atividades. Então, ele é um livro todo para a mulherada que aí com dificuldade no amor próprio, dificuldade na autoconfiança, preencher. É aquele que tem técnicas de psicologia, tem técnicas de PNL, que é programação neurolinguística. Então, várias coisas que eu fui aprendendo, porque eu estudei, na época estava bombando essa coisa de coaching, né? E aí eu estudei bastante algumas técnicas dinâmicas e tal, e comecei a trabalhar com isso para as mulheres. E foi aí que eu montei esse livro bem bonitinho, sabe? Que ele é todo rabiscável, sabe? Ele tem textos também, mas nessa linha mais teórica de ajuda e para rabiscar e para escrever. Então ele acabou que foi um gancho do Apaixonada vindo para essa linha feminina. Mas aí vem essa loucura toda, porque o Reflexo de Narciso é um livro que eu já tinha escrito há muito tempo atrás, uma versão pobrezinha, sabe? Porque quando eu voltei a pegar o livro, eu falei, meu Deus, que homem chato. Personagem. A mente da mulher mais velha, né? Que homem chato. Como é que esse homem pode ser um garoto de programa se não vai chamar a atenção de mulher nenhuma? Que coisa chata. Mas a trama era boa. Então eu reescrevi. E é uma coisa gostosa, porque ele traz ele me instiga. É um tipo de escrita que me instiga. Só que aí ele já traz uma versão, como é o diário dele, é o diário de um garoto de programa, então a escrita é masculina. Né? Então tem uma escrita masculina do Will Giordano. E é gostoso de escrever, mas é uma outra pegada. Eu falo, gente, ele foge totalmente do Apaixonado aos E 40. você teve que sair da sua zona de conforto, você Sai. teve que exercitar, até fazer laboratórios, vamos dizer assim, né? Porque Sim. é um processo, uma coisa sem imaginar o que é, né, a vida de um garoto de programa. Outra E coisa isso, ainda tem o mundo da moda, né? Porque antes dele ser um garoto de programa, ele passou por universo da moda, onde a gente vê algumas sujeiras nos bastidores, né? Algumas dificuldades, que é o que o personagem passou, que é o que fez com que ele se transformasse em um cara mais amargo e sem amor pelas pessoas. E que foi fácil para ele usar o corpo dele para ganhar dinheiro depois. Então, mas de certa forma, tem uma questão aí nele que fala muito da questão da vaidade. Até que ponto podemos usar a beleza? Até que ponto a beleza é mais importante do que o amor, do que uma vida simples? Então, tem várias coisinhas. Eu gosto de trazer essas reflexões em tudo que eu escrevo. Porque esses conhecimentos que você teve de coach, mas isso que você citou da questão da psicanálise, das questões psicológicas, com certeza os seus personagens são muito intensos. Né? Devem ser personagens mais densos, né? Com uma construção aí, digamos, com um lastro maior, né? Que vem carregado para fazer isso que você falou. Eu quero provocar as pessoas e trazer ali, ou propor ali, algumas questões de reflexão. Exatamente. E dentro dessa loucura toda, dentro dessa amarração, ainda tem uma pitada de humor, sabe? Que ainda tem uma coisinha que vai falar assim, eu gosto desse cara, sabe? Uma coisa assim. E fora as questões intensas, porque eu gosto da ideia de ser arrebatada, sabe? Eu gosto da ideia. Se eu vou no espetáculo, se eu assisto uma peça, um musical, qualquer coisa, aquilo tem que vir de frente comigo, com o meu coração. Assim. Então, é uma coisa que eu gosto nos livros. E o Narciso, ele está numa linha mais, digamos aqui, discutindo mais as questões, né, do mito de Narciso e tal, e tem também ali uma coisa nessa linha mais romance erótico e alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, você aproveita para dar uma pimentada no livro com o que deve acontecer com ele? Sim, com certeza. Então, eu posso falar, eu falo que ele é levemente picante. Porque quando a gente fala que o livro é muito hot, tem livros que a gente pega que são assim, da primeira página até a última, situações de cenas de sexo e tal, aquela coisa toda.
Então, ele não, ele tem uma história, ele tem uma trama, ele tem o narcisismo muito vivo, né, que tem essa ligação com o mito mesmo, e ele faz um movimento aí, entre umas cenas, momentos e outros, ele tem cenas eróticas, porque ele é um cara, ele é um garoto de programa, além de ser um cara que não vale muita coisa, passou a não valer muita coisa. E, então ele tem essas cenas eróticas, só que são cenas que vão arrebatar, sabe? Aquelas cenas que vão te fazer uou! Não que você muitas vezes fala assim, o quê? Como assim? De virar a cabeça, não sabe nem que posição que é aquela, não é bem isso, não. Então é uma coisa que influi. Sim, Então eu falo que ele é levemente picante, sabe? entendi. Ele entra na questão do romance erótico e entra também nessa virada aí de trama, mistério e por aí vai. Pois é, e as suas invencionices, vamos chamar assim, não pararam por aí, né? Você enveredou ainda por outros caminhos e outras áreas. Outras. Depois eu lancei Um Olhar na Tormenta, que é um romance espírita. Amo, foram os livros na época que me incentivaram, foi um dos primeiros livros que eu li com mais frequência, eram os livros da Zíbia Gasparetto, então os romances espíritas tinham uma presença forte na minha vida, e esse livro também era um livro que eu já tinha escrito há uns anos atrás, que era muito pesado, inclusive, era muito pesado, sabe? Ele tinha momentos assim muito fortes, cenas muito fortes, e aí eu transformei ele numa forma de um jeito mais leve, de forma que tantas as pessoas que conhecem o espiritismo, a doutrina espírita e aqueles que não conhecem vão ler com muita facilidade, porque ele aborda temas aí como mortalidade da alma, mas também muito perdão, muito a história do amor, o amor eterno, né? Amor de outras vidas, amor além vida, fala de vingança, ciúme, então, lida muito com essas questões aí. E ele é muito bonito. Ele é um livro já que você lê e chora. É uma outra pegada. Mas eu gosto também, porque me desafia. Sabe? São livros que me desafiam mais do que eu escrever uma comédia romântica, como Apaixonado aos 40, como Eu Nunca Me Casei, mas com Você Eu Casaria, que foi publicado no outro ano, em 2022, finalzinho de 2022, que foi lançado, que é uma delícia, que ele já traz um tema aí para as mulheres que nunca se casaram, as mulheres maduras que nunca se casaram, o que mostrando que não tem nada de mal nisso. A solteirice não tem nada de mal, né? Você não precisa se Tudo bem vergonhar. ficar para titia, né? Não, pois é, esse termo ficar para titia ainda é terrível, né? Mas tudo bem, É qual que é o problema? brincar com isso, É exatamente. brincar com isso, né? Tudo bem. Porque hoje em dia é uma coisa que está se tornando muito comum, né? Mulheres que têm optado por trabalho, pela carreira, e não por ter filhos e marido e ter uma família. Então, outras questões também que às vezes, para algumas são opção, para outras são escolhas, para outras não, para outras aconteceu, e elas se sentem um pouco envergonhadas até com o fato de nunca ter se casado, ter ficado para titia, igual você falou aí. Então, assim, esse livro é um romance muito gostoso, que essa personagem ela viaja aí dentro dessa brincadeira toda. Tem um grupo de apoio para mulheres que nunca se casaram, que é cômico, mas ela trabalha muito essa questão do amor do passado. Por que ela nunca se casou? Ela nunca tinha se casado porque há 20 anos atrás um rapaz pediu ela em casamento, ela não aceitou, mas aquilo ficou com ela no coração durante anos. E ela se tornou uma cerimonialista, uma coordenadora, organizadora de casamentos, e em um momento ela organiza um casamento milionário, que coincidência ou não, é o casamento desse cara que ela conheceu há anos atrás, que era o único com quem ela se casaria na vida. Né? Por isso que eu nunca me casei, mas com você eu casaria. E aí é aquela coisa toda, aquela trama de dar borboletas no estômago. E aí, será que ele também gosta dela ainda? Então, será que ela vai abrir mão do trabalho, que é de um casamento milionário, né? Que vai trazer para ela muitos recursos por causa do amor? E aí, como vai ser? Ele é lindinho também. Meu coisinha está até escurecendo aqui, mas eu estou. Ele Não, tá é um tranquilo, livro bonito. dá para Ó, ver, sim.
Ó, e a capa dele. Linda, olha. Lindo. Ele tem até um convite de casamento, Ah, sabe? Que é como se fosse ela se tivesse feito, rabiscado esse convite. Então é muito interessante. Ele também é muito leve, ele é um romance muito gostoso, né? E depois dele eu dei sequência ao Narciso, ao Reflexo de Narciso, fazendo com que aquele que era o coadjuvante no primeiro passasse a se tornar o protagonista no segundo. Então é um momento em que o personagem que é amigo do Will Jordano, ele que vai ter o protagonismo. Então é a história dele. Então traz um pouco do assunto de LGBTQI+, QIA+, porque é um conflito que ele vive, sabe? Será que eu sou gay? Eu sou gay, mas eu não posso ser gay. Então ele começa a trabalhar isso. E é uma coisa que acontecia no outro livro, só que de forma secundária, né? uhum. Mas nesse não, nesse é o momento dele, a história dele, que era modelo desde 14 anos, de 15 anos, muito novinho. E quando ele chega numa idade, que é a idade que ele encontra com o Will Jordano, no primeiro livro, aí a história acontece todinha, porém com a visão dele, sabe? Através dos olhos dele. Então é muito interessante também. Eu tive um trabalhão para poder montar e criar esse aqui direitinho, mas é um livro fantástico também. Gosto bastante. Os seus livros, Cris, vem com uma linha muito. A gente vê muito você, né, como uma escritora empoderada, né, uma mulher empoderada, uma pessoa que está muito certa de para onde vai, do que quer. Essa coisa do feminino está no seu radar, você busca trazer um pouco disso para os livros, abrir espaço para essas discussões, ou talvez abordar um pouco esse assunto. Não é nada disso, foi só uma coincidência. Sim, quando eu comecei a escrever os artigos e vi que o meu pensamento com relação à vida e o feminino em geral, ele ele virou esse alvo, né? Fez com que as mulheres passassem a olhar para aquilo que eu escrevia, foi que automaticamente eu também olhei para elas, sabe? Eu olhei para mim mesma e olhei para elas, e quando eu escrevi o Apaixonado aos 40, eu acho que foi um divisor de águas. Foi um momento que realmente eu entendi a coisa toda, sabe? Que eu posso através dos meus livros, através da minha escrita, levar alguma transformação para uma mulher, sabe? Eu posso fazer com que ela mude a situação que ela se encontra e que ela saiba que ela tem capacidade para isso, porque eu vejo como se a gente estivesse imersas, todas nós imersas num lago muito grande e profundo, sabe? Que algumas já estão com a cabeça do lado de fora, outras já estão de fora, mas tem muitas, muitas que estão lá no fundo. E se essas que estão para fora, ou pelo menos um pouquinho com a cabeça para fora, se elas não estenderem as mãos para aquelas que estão lá embaixo, aí vai ser impossível. Então, imagina o desastre, a tragédia. Então, que seria? Então, eu acredito que é mais ou menos por isso aí, sabe? Então, isso me tocou um pouco. Mentira, pouco não, me tocou bastante. E eu sinto que eu posso fazer algo por elas. Eu acho que foi até aí que eu e a Giovana a gente teve uma conexão mesmo. Que ela também tem esse pensamento de poder fazer algo pelas mulheres, sabe? E eu também sinto que eu posso fazer alguma coisa pelas mulheres, assim, por todas nós. E quando a gente fala, Cris, em mulheres empoderadas, né, essa questão muito interessante, né, de você querer ajudar as outras, né, trazer as outras para esse processo do espelho d'água, como você citou o exemplo aí do Lago Profundo, né? A gente acaba também pensando, enfim, projetos e possibilidades, né? Você criou, você está à frente de algum grupo, alguma coisa pensando nelas, né, em estimular escritoras, né, mulheres a colocarem no papel ou a imprimir as ideias, as palavras que elas já têm, as histórias que elas já têm? Ótima pergunta. Na verdade,
Primeiro, eu estou tentando organizar o meu tempo, mas isso é um projeto que eu tenho há muito tempo. Um deles, principalmente, é o das mulheres empreendedoras, sabe? Até na cidade que eu moro aqui, Jabuticatubas, é uma cidade onde existem pequenas empreendedoras que às vezes não têm uma noção de coisas simples que eu, como empreendedora, além de escritora, eu sou uma empreendedora, que eu acho que dá para fazer, que dá para ajudar, dá para poder a gente juntar com algumas outras mulheres. Então, eu estou com esse projeto já tem um tempo, que são mulheres que brilham, e ainda não tive oportunidade por causa desse processo todo que passou aí do filme. Agora que eu já estou entrando em baixa, então teve a pré-estreia, teve várias coisas, então agora que eu estou retomando o meu trabalho. Mas, de certa forma, eu percebo muito na nossa editora que muitas autoras nos procuram, sabe? Temos autores também, mas muitas mulheres nos procuram publicando livros, e existe uma conexão dentro dessas mulheres, né? Até a Rosana que você entrevistou mesmo, ela é uma que a gente pegou na mão dela. Então, quando você lida com as mulheres, quando elas te procuram para publicar um sonho, para realizar um sonho, como a publicação de um livro, a gente trata também a questão da autoestima, a gente trata a questão da segurança, da confiança, porque muitas se perguntam, será que eu estou pronta para isso? E se as pessoas lerem e não gostarem? E a minha irmã sempre fala uma coisa muito interessante: todo autor, todo livro tem o seu leitor. Ah, pois é, ela citou isso na entrevista e eu Ela achei isso falou, né? incrível. Eu achei isso incrível porque eu já comecei a transformar isso em outras E coisas. realmente porque tem gente que fala assim: nossa, mas quem vai ler o meu livro? Aquela pessoa que se interessa por esse tipo de assunto. Então, calma. Né? Eu vejo mesmo que eu tenho homens que leem os meus livros. Muitos homens leem os meus livros, mas a maioria são mulheres. Né? No meu Instagram, a maioria, eu vejo mesmo assim, que a maioria são mulheres. Então, quando a gente faz o trabalho também com empreendedorismo, como editora, de certa forma a gente está abrindo esse campo, abrindo espaço. No ano passado a gente fez uma coletânea, esse ano acabou que não deu, porque foi mês das mulheres, foi na mesma época do filme, que foi uma coletânea um livro com coletânea de contos femininos, chamado Esplêndida, a gente montou. E eu tenho muita vontade de fazer várias coisas, muitas mesmo, mas o que eu posso fazer nesse momento aqui é escrever para elas, sabe? Dar aquele movimento, colocar o meu vídeo no YouTube também. Eu comecei com um podcast, mas, menino, eu sou ruim demais de negócio. Assim, eu preciso trabalhar minha disciplina, né? Então, eu falo, podcast toda terça-feira. Cadê que na terça-feira eu apareço, né? Então, não tem vídeo na terça-feira. Aí eu começo com o meu canal no Instagram. Inclusive, meu canal está lá no YouTube, no Instagram, não, no YouTube, que é o Cris Escritora. E aí eu começo com alguns vídeos também. Mas eu falo, vou colocar, mas aí naquela semana não deu para filmar, não deu para organizar, porque é muita coisa para resolver. E aí eu não publiquei. Mas é um ponto que eu gostaria. Eu gostaria de publicar mais livros, mais filmes no meu canal. Não, mais filmes. Eu gostaria de publicar mais vídeos no meu canal, falando para as mulheres, sabe? Publicar mais textos, o meu podcast totalmente feminino. Eu gostaria de investir mais tempo nisso. Que acredito eu que é uma forma de levar para elas também um pouco do que eu estou experienciando, do que eu estou vivendo, do que eu estou aprendendo. Porque todo dia eu estou aprendendo um pouco mais. Aprendo enquanto faço terapia, aprendo enquanto estou vivendo, enquanto estou refletindo. Então, eu acho que vale muito para elas também as minhas reflexões. Então, é uma coisa que eu E tenho enquanto vontade. a vida, há aprendizado. E para você que está Exatamente. aí assistindo e nos ouvindo, nós vamos deixar as informações sobre os livros da Cris na legenda. Então, vão ter lá os livros direitinho, como vocês podem comprar, adquirir os livros, onde. Vai ter o site da editora, vai ter contatos dela, o Instagram dela, também o canal no YouTube, para vocês acompanharem, né, as coisas que a Cris já está dando conta de colocar lá. Né? Vamos ser
parcimoniosos com ela, não vamos cobrar tanto agora, mas ela vai, com certeza, se organizando, conseguindo colocar as coisas lá para ajudar, principalmente as mulheres, né, com as suas reflexões, a serem mais empoderadas. E para a gente fechar, né, a Cris, obviamente, vai contar para a gente quais são as tramas, né, que ainda vão envolver a Bia, a Beatriz, do Apaixonado aos 40. Para você que assistiu o filme e você não assistiu, não teve tempo, não conseguiu o cinema, não se preocupe. A grande expectativa é de que o filme está indo para alguma plataforma de streaming. E a Cris já se comprometeu conosco aqui de avisar, ela vai mandar um vídeo para a gente colocar no Insta, nas redes sociais, avisando vocês em qual plataforma está o filme, para vocês poderem assistir. E ela vai contar para a gente que está aí, ó, o processo, o projeto do 2 aí, do Apaixonada, né? O que ela pode contar, dar de spoiler, para fechar aqui a nossa entrevista. Ok. Então, no primeiro momento, que é o Apaixonado aos 40, a Bia, ela inicia o processo de se apaixonar por ela mesma, pela vida. Então, ela passa por esse processo de autoafirmação, de reconexão, de reconhecimento. Então, vai chegar, a gente vai lançar agora agora estamos em abril, maio, junho, provavelmente em junho, o Totalmente Apaixonada, que é a continuação do Apaixonada. E ela vai mandar para a gente um vídeo, para a gente divulgar nas nossas redes sociais, para falar onde que vai lançar, independente do lugar, para quem puder ir, as pessoas que curtem, né, todo o trabalho da Cris, acompanharem, né, a gente vai divulgar também nas redes sociais. E o que mais que você vai dar de spoiler aí da Bia? Então, é interessante que, como ela já se considera uma mulher apaixonada, não quer dizer que a busca parou, né? Então, nesse livro, O Totalmente Apaixonada, a Bia, ela inicia uma busca pelo sentido da vida dela. Ela começa uma busca pelo propósito da vida dela. Qual é o meu propósito? Qual o sentido? E aí, como é uma personagem totalmente maluca, ela vai fazer milhares de coisas que ela não fez antes dos 40 anos, por estar presa num casamento, dentro de um casamento, de uma vida muito segura, e ela vai começar a experimentar, fazer vários cursos, fazer várias coisas, até que ela se conecte de novo com ela mesma e perceba e descubra aí qual que é o propósito da vida dela, qual que é o sentido da vida dela. Lembrando que o romance, essa linha do Apaixonado aos 40, ele é um romance muito gostoso, tem sempre histórias de amor, amores que aparecem, mas ele também é um livro transformador. A pegada dele é transformação. Então, eu acredito que junto da Beatriz, nessa nova etapa da mulher apaixonada, eu acredito que muitas pessoas também se perguntarão qual que é o sentido da sua própria vida e vão enfrentar situações como solidão, como medos e tantas outras coisas que a Bia vai enfrentar nesse Totalmente Apaixonada. Eu acho que vai ser top de linha. Independentemente da sua idade, você que está nos assistindo, você que está nos vendo aí, homem, mulher, né, você vai esperar chegar aos 40 para descobrir o seu propósito? Mas se já passou dos 40, dos 50, por que não, né, descobrir o seu propósito, viver novas aventuras, experimentar coisas diferentes? Você quer transformar ou você quer ser transformado? Independentemente da sua escolha, sendo escritor, sendo leitor, o importante é viver a vida e aproveitar ao máximo, né, cada momento que a gente tem quando acorda, né? O sol está ali na janela, um dia novo para você aproveitar, para você poder ajudar as pessoas ou receber ajuda, independente desses processos que aconteçam na sua vida, né? Vamos dar aí um passo de cada vez, mas vamos continuar caminhando. E você quer conhecer mais, quer ver mais informações com a Cris, além dos canais dela que estão aqui na legenda,
nós estamos com uma entrevista programada para gravação, sim, porque, como ela disse ao longo da entrevista, ela é dona de uma editora, juntamente com a irmã dela, a Leninha Souza, e nós vamos gravar uma entrevista com as duas. Nesse caso, a gente vai falar sobre a editora, tendências de mercado, o que está acontecendo com os livros. Estão vendendo mais? Estão vendendo menos? Quais são os temas de livros que são mais interessantes? E você que quer ser escritor, escritora, como é que você faz para lançar seu primeiro livro, independente ou não? Ah, eu não tenho coragem, os meus guardados estão na gaveta, estão debaixo da cama, estão numa mala velha, não importa. O que fazer para tornar o seu sonho realidade e fazer esse livro acontecer? Então, nós vamos conversar sobre tudo isso com Cris e a irmã dela, que tem essa editora. Você também pode aprender, né, como chegar até elas para ter o seu sonho realizado, qual a melhor forma de ajudar. E mais do que isso, aqui a ideia é qual a melhor forma de transformar o Brasil num país melhor através da leitura e dos livros. Embarque com a gente nessa história real.